Você já ouviu falar sobre... Não? Então fica comigo, que depois da vinheta a gente inicia. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Gui e você está no canal Bíblia Responde. Hoje nós iremos estar dando continuidade à playlist sobre a nossa classificação decimal universal, sobre a nossa CDU. Assim sendo, o nosso conteúdo hoje é intitulado CDU Parte 2. E o Parte 2 é estar trabalhando especificamente as edições da nossa CDU. Por isso que a pergunta 1 é: quais são as edições desse sistema de classificação? Nós temos várias edições, não é? Mas a sua primeira edição, ela foi feita, nós já vimos na nossa aula passada, por dois colegas, o Paul Otlet e o Henri de La Fontaine. Esses dois cabras pegaram a nossa CDD, a autorização do Dewey, e começaram a traduzir para a língua francesa. Tanto é que está aqui, a primeira edição foi na língua francesa. Todavia, contudo, não é? Aconteceu o que ninguém sabia. Quando eles foram fazer a tradução, eles se deram conta que era difícil agregar os conteúdos, tomando por base a nossa CDD. Então eles falaram assim, vamos dar uma implementadinha, tal e qual. No final das contas, galera, a implementação foi tão grande que eles acabaram criando um novo sistema de classificação. E esse sistema ele foi sendo publicado entre 1904 a 1907. E diferentemente do que nós pensávamos, não recebeu logo de cara o nome CDU, Classificação Decimal Universal. Então essa é a primeira edição desse sistema de classificação elaborado por Paul Otlet e Henri de La Fontaine. Foi intitulado Manual do Repositório Bibliográfico Universal. Aí sim, quando partimos para a segunda edição, a qual passou a ser considerada a edição mestre, né, para as outras edições futuras, nós continuamos no idioma francês, já que eles estavam lá na Bélgica, eles eram belgas, o idioma oficial lá do país era a língua francesa, então eles fizeram na sua língua vernácula. Já passou a ter 70 mil subdivisões, aumentou, e essa publicação, percebam que não se dá de uma hora para outra. Então ocorreu entre os anos de 1927 a 1933. Essa segunda edição, por sua vez, precisou ser modificada. Esses cabras implementando as coisas. Então, eles não chegaram a fazer uma terceira edição. Era como se fosse a segunda edição revisada, revista, atualizada, não é? Mas eles intitularam como segunda edição modificada. Essa segunda edição, como aí sim eram pequenos ajustes, o que aconteceu? Em um ano eles conseguiram organizar e publicá-la. Então, em 1933, ainda no idioma francês, nós tivemos a segunda edição modificada da nossa CDU, da nossa Classificação Decimal Universal. E essa segunda edição, assim como a segunda edição, foi considerada a base, a segunda versão da segunda edição, ela passou a ser a fonte oficial para as demais edições, para as edições futuras. Qual foi a minha edição futura? A minha terceira edição.
Então você vê que eles tinham sempre a preocupação de estar trabalhando e atualizando esse sistema. Tanto é que agora a terceira edição teve 14 mil subdivisões, não é? E eles iam organizando, excluindo e incluindo. Isso que é o legal. Então não é que eu vou, cada vez que eu fazer a edição, eu tenho que incluir. Não, eles analisavam para saber o que ficava, o que não ficava, o que prestava, o que não prestava, né? Só que o diferencial desta nossa terceira edição é que não foi mais na língua francesa, mas foi na língua alemã. Então, o título eu não sei nem pronunciar, mas é um título alemão. E essa terceira edição, ela foi feita entre os anos de 1934 a 1951. Aí, a nossa pergunta número 2 para você é: você sabe, eu já vi quantas edições nós tivemos, mas vocês sabem quais são os tipos que essas edições receberam, quais foram os nomes que elas receberam? Não? Então vamos nessa. Nós temos os seguintes nomes. Nós tivemos edição chamada Edições Desenvolvidas. Eu tenho umas chamadas edições médias, edições abreviadas, condensadas, especiais e parciais. Vamos entender como é que é estruturado cada uma delas? As edições desenvolvidas são aquelas completonas, tá? É a principal zona, a geralzona, é 100% zão. Então, são aquelas que foram publicadas na língua francesa, a primeira e a segunda edição, e na língua alemã, a nossa terceira. Então, as edições desenvolvidas nada mais são do que as edições primeira, segunda e terceira, que foram publicadas ao longo dos anos. E por que elas são chamadas desenvolvidas? Porque elas são completas, completonas, tá? Então, essas são as nossas edições desenvolvidas. Depois, nós partimos para as edições médias. Então, como era muito extenso, era muito complicado, as pessoas começaram a falar assim: será que a gente não podia resumir um pouquinho para a gente aplicar, para não ter que ficar com todo esse material para estudar? Não tem como a gente fazer um resumo da nossa CDU? Aí foram começando a surgir as outras edições. Aí nós temos as edições médias, que elas têm, em média, 25% do conteúdo da edição desenvolvida. Então, ela é menorzinha, tá sacando? É como se fosse o resumo, né? A gente está pegando uma parte da nossa geralzona, que são as desenvolvidas. Elas foram publicadas em alemão, francês, russo, japonês, polonês e português. E pra gente, a nossa primeira edição na língua portuguesa, ela se deu em 1976, como a gente vai ver lá na frente. E também ela serviu para a segunda edição, que foi feita no ano de 1987, ok? As edições abreviadas são mais curtinhas, elas só têm 10% do conteúdo nas edições desenvolvidas. Só que o que é legal, o que é interessante das edições abreviadas, elas começaram a dar o verdadeiro sentido para a nossa CDU em nível mundial, tá? Elas foram publicadas no ano de 1958, de uma maneira que até então não se tinha. A gente só publicava em um único idioma. Então, ou era em inglês, ou era em japonês, ou era em português, e assim vai embora. Mas quando foi as edições abreviadas, já que elas eram menores, então ia ser melhor para fazer esse trabalho, eles fizeram de forma inédita a publicação da nossa CDU no formato trilingüe. Então eu tinha conteúdo tanto na versão alemã
quanto na inglesa, quanto na francesa. E o que são as edições condensadas? O nome condensado está menor ainda, tanto é que ela só tem 2,5% do conteúdo da minha edição desenvolvida. Ela vai dar uma visão de um conjunto da minha classificação. E aí, olha só, em 67, nós fizemos a publicação da nossa edição, da nossa CDU, na edição condensada, ou seja, só com 2,5% do conteúdo daquele geralzão. O que resultou? Resultou em um folheto. Tanto é que nós temos aqui uma publicação com apenas 50 páginas. Foi na língua francesa, porque era a língua oficial, não é, gente? Então, partiu sempre da língua francesa, que é onde nós temos o Poetler e a partir de olhar a minha necessidade, pensar se não podia fazer uma adaptação, fazer um novo a minha vida, não bastou ficar só diminuindo o conteúdo, porque eu diminuí o conteúdo, mas o foco era o geralzão ainda. Aí surgiram as edições especiais, que são aquelas que elas pegam classes específicas e saem relacionando, tá? Então, eu não pego o geralzão, a gente vai pegar uma ou algumas classes que estão relacionadas entre si e faço a publicação. Então, fica menor ainda o quantitativo de página, tá? Nós temos também as edições parciais, que corresponde a partes específicas da minha edição desenvolvida. Então, eu vou pegar, é como se fosse uma errata. Eu, dentro da minha edição desenvolvida, eu vou pegar uma única partezinha e vou publicar. Então, por isso que é uma edição parcial. E elas podem apresentar ou não um acréscimo dos projetos de extensão ou de assuntos afins. Ok, meus amores? Tá? Então, são esses, em termos de tipologia, como é que se encontra a nossa CDU. Elas sempre vão partir do quantitativo de informação que ela tem. Desenvolvida, é a completa. E aí, à medida que eu vou diminuindo o conteúdo, ela vai recebendo um nome diferenciado, tá? Aí, nós vamos partir para a nossa terceira pergunta, que é para a gente poder entender essa evolução das edições aqui no nosso contexto brasileiro. Então, como é que se deu a criação, a tradução e a expansão da nossa CDU na nossa língua vernácula, na língua portuguesa? Então, tudo aconteceu aqui no Brasil a partir de 1901. Então, nós tivemos o Freire, não é? Que ele era um cara que ele fazia nos seus folhetos, ele começava a dizer que a CDU era legal, era o boom, ele era o garoto propaganda da CDU. Pronto, resumi melhor. Ele era o garoto propaganda. Ele começava nos seus folhetos colocar tudo de bom que a CDU tinha, no sentido de tentar te convencer a adotar esse sistema na organização do acervo da tua biblioteca. Ele foi tão bom garoto propaganda que ele despertou no Rodolfo Garcia, no Oswaldo Cruz e no Manuel Cícero o interesse em adotar esse novo sistema de classificação. Ele conseguiu vender o peixe de uma maneira tão positiva que eles passaram a falar assim: epa, eu também quero, eu preciso desse material para mim. Isso vai ser bom para a organização do acervo da minha biblioteca. Aí, o que acontece a partir do Freire,
do garoto propaganda? Quando foi em 1909, o Instituto Oswaldo Cruz passa, em definitivo, a adotar a CDU como sistema de classificação para sua biblioteca. E aí, concomitante a isso, o Manuel Cícero, ele começa a empregar esse novo sistema no boletim bibliográfico da Biblioteca Nacional. E aí nós passamos a ter o Instituto Oswaldo Cruz e a nossa BN, a Biblioteca Nacional, a utilizar a CDU como instrumento de organização do acervo. Tudo graças ao nosso garoto propaganda. Quando foi em 1937, as pessoas já utilizavam a CDU, não é? Então nós já vimos que algumas instituições já estavam adotando. Aí aparece agora a figura do Fischer. O que ele fez? Ele criou uma edição simplificada da CDU para ser aplicada na biblioteca em que ele estava associado. Então ele pegou a minha CDU, a minha edição desenvolvida, ele resumiu, ele simplificou, porque ele quis atender à necessidade do acervo e dos usuários da sua biblioteca. Então não precisava aquele monte de conhecimento, ele foi bem específico, por isso que ele simplificou. Então, em 1937, o Jango Fischer, ele apresenta para a biblioteca do Ministério das Relações Exteriores uma versão da CDU simplificada para facilitar a vida das pessoas que eram responsáveis do processo técnico e começaram a utilizar esse sistema também na biblioteca do Ministério. Quando foi em 42, ela já faz também a publicação da CDU. Então, o Fischer, ele fez uma publicação simplificada. A Biblioteca Pública de Minas Gerais já aumentou um pouquinho mais, então não ficou tão simplificada assim. Aumentou um pouquinho mais, tanto é que ela ficou com 414 páginas, tá? Por isso que é considerada uma edição um pouquinho mais completa em relação àquela do Fischer. Mas também apresentou uma maneira um pouco mais reduzida para ser implantado no acervo da Biblioteca Pública. Quando nós chegamos 3 anos depois, em 1945, nós tivemos a revisão abreviada da nossa CDU, no sentido de traduzi-la no Brasil, e as pessoas não tinham conhecimento nem da língua francesa, nem da língua, então eu precisava de alguma coisa que desse um suporte para o meu povo. Então, quando foi em 45, nós tivemos uma revisão abreviada da CDU no idioma. Ela serviu como base. Então, olha, essa revisão foi em 45. Essa revisão, ela continuou sendo recalculada, ao ponto de, em 1961, nós temos a primeira edição em CDU na língua portuguesa. Então, 45 começou, para 61 se concretizar. Aí, 7 anos depois, nós temos em 68 a figura do Edson Nery da Fonseca, que é super conhecido na nossa área. Então, o que o Edson fez? Ele começou a apresentar sugestões para que o Brasil tivesse um órgão oficial
que passasse a ser responsável em publicar a nossa CDU na nossa língua vernácula. E dentre essas sugestões, ele falou assim, olha, o IBICT, ele é o órgão mais adequado para se responsabilizar em publicar a CDU na nossa língua portuguesa. E essa, que passou a ser o segundo garoto propaganda, então todo esse trabalho político, esse trabalho de conscientização que o Edson fez em relação a eleger o IBICT como sendo o grande responsável em publicar a nossa CDU na nossa língua vernácula, que no ano de falamos lá anteriormente, nós temos, enfim, a publicação da nossa primeira edição média da CDU na língua portuguesa. E essa publicação, ela foi de responsabilidade de quem? Do IBICT. Assim como o mesmo IBICT ficou responsável pela produção da segunda edição da nossa CDU no ano de 1987, tá? Que em 97 nós temos aquela edição tradicional, que é chamada, quando você abre a folha de rosto, tá lá, edição padrão internacional em língua portuguesa, que é o principalzão que nós temos, aquela capa, tirando a folhinha branquinha, ela é uma capa azul, né? Então nós temos um volume mais grosso, que é onde nós temos todas as nossas tabelas, e o fininho, que é justamente o nosso índice. 1997, que nós obtivemos no Brasil essa edição padrão internacional na língua portuguesa, que, como nós sabemos, esse nosso sistema hoje de responsabilidade do consórcio da CDU, esse consórcio, que é constituído por vários países, depois a gente vai trabalhar um pouquinho essa parte, quem administra a nossa CDU, do ano de 96 ao ano de 2004, eles sempre estavam no processo de analisar e atualizar o nosso sistema, tá? Ao ponto de nós temos agora, no ano de 2007, a publicação da segunda edição padrão internacional em língua portuguesa da nossa CDU, cuja capa é justamente a ilustração que eu estou usando nas nossas aulas de CDU, que é essa nossa versão que nós temos, última da nossa CDU. Ok, meus amores? E essa foi o da nossa CDU ao longo da nossa história. Por isso que a gente, para não se alongar, vai ficando por aqui para fazer com que você se prepare para o nosso próximo bate-papo, que vai ser justamente outros aspectos da nossa CDU. E eu te convido, se caso você gostou, se inscreva no canal, sinta-se convidado ou convidada a se inscrever no canal. Se você gostou, dá o teu like. Se não gostou, dá o teu like do mesmo jeito. Porque se você não gostou, tem gente que gosta, não é? E por que precisa desse like, Guilhermina? Para a gente conseguir levar esse nosso vídeo para o maior número possível de pessoas. A gente sabe que o nosso conteúdo é super escasso na internet. Então precisamos que esse conteúdo consiga abranger todos os mares, para que a gente consiga atender o maior número de pessoas, de aluno e profissional na biblioteconomia, que precisa tanto desse assunto de catalogação, de classificação e de metodologia da pesquisa. Encontro. Tchau, tchau.